E é só chegar o frio para muita gente abusar na alimentação e esquecer os cuidados básicos com a saúde. Comem demais, tomam um banho muito quente e deixam de passar protetor solar ao sair de casa. A pele, e é só um exemplo, precisa de tanta atenção quanto no verão. Os dias mais frios também causam danos e mesmo que não pareça, os raios solares do inverno continuam nocivos à pele. A médica Sharon Senger, especialista em medicina estética, conversa agora com a gente. Bom dia, doutora. Obrigada pela presença. Todo mundo aponta a praia, o vento do verão, o sol como os principais vilões, mas não é bem assim, né? O clima típico dessa época do ano, associado a banhos excessivamente quentes, a menor ingesta de líquidos, de alimentos que contêm líquido, acabam ressecando a pele. Esse ressecamento ele vem acompanhado de alguns sintomas e sinais. A descamação, a coceira e principalmente o aumento da incidência das dermatites, ou seja, daqueles eczemas que também são típicos dessa época do ano. Quais seriam as principais recomendações? Bem, uma coisa que é bastante difícil, que é diminuir a temperatura da água, principalmente para as mulheres, é bastante eficaz. O uso de sabonetes menos adstringentes. Quem tem o hábito, principalmente, de tomar 2 banhos por dia, o uso de um sabonete específico para peles sensíveis com hidratação é uma coisa legal. Se eu interromper só nessa parte do sabonete, muita gente nem sabe, mas não é bom tomar aquele banho com muito sabonete, né? Não é indicado, pelo menos. Quanto mais espuma, que é o que as pessoas gostam, maior o nível de detergência desse sabonete e mais ele retira essa camada hidrolipídica que a pele faz naturalmente para proteger. Quando se toma 2 banhos ao dia, não dá tempo de repor essa camada, o que acaba aumentando o grau de desidratação da pele. Mesmo quem tem pele oleosa, bem oleosa? Sim. No caso do corpo, é bem complicado. A maioria tende a ter uma pele normal a seca nessa época do ano. Já, obviamente, em situações de rosto, em adolescentes ou em algumas alterações hormonais, a gente usa sabonetes com maior adstringência. Tu estavas falando, eu te interrompi, continuando as recomendações. O sabonete hidratante ajuda? Ajuda. O uso de hidratantes específicos também. Se a pessoa tem pouco tempo para fazer uma hidratação com cremes, o uso do óleo pós-banho é uma maneira fácil de hidratar, preferencialmente um óleo sem essência, que seja menos irritativo à pele. E hoje a gente tem bons produtos hidratantes, tanto de barreira, que evitem a perda de água do organismo, da perda de água da pele, quanto para melhorar a hidratação e espessar a junção dermoepidérmica. E para proteger do frio, esse frio intenso, é hidratante que se coloca? O hidratante é uma proteção bastante eficaz, né? Tanto para evitar irritações de frio e vento em peles sensíveis. Quem vem de uma colonização europeia acaba tendo a pele mais sensível e o hidratante faz um papel bem O que seria esse produto de barreira que tu citaste? O óleo ele faz uma barreira evitando a perda, né? E alguns produtos penetram, melhorando. Quem tem pele muito danificada pelo sol, o uso de um hidratante não é suficiente. A gente precisa causar uma certa emoliência, uma certa esfoliação naquela camada córnea superficial para que esse hidratante venha a agir de uma maneira adequada. Então depende muito do grau. Aquela pessoa que tem uma pele muito clara, sensível, sem um dano solar intenso, ela precisa de um tipo de hidratante. Aquela pessoa que tem uma pele mais danificada, com um espessamento da pele, que é bem típica aqui da praia, né? Muito lesada pelo sol, ela precisa de um outro tipo de hidratação. Agora, doutora, como saber se os produtos que estão no mercado são bons? O que observar no rótulo, por exemplo? Os mais caros são os melhores? Não necessariamente, né? O uso de produtos hipoalergênicos, com baixa quantidade de essência, com um nível de proteção solar adequado, tanto para UVA quanto para UVB, porque nessa época do ano a gente ainda continua muito exposto ao raio ultravioleta do tipo A, apesar de diminuir a exposição do raio ultravioleta do tipo B, mas é necessário ter os 2 como proteção solar. O uso de produtos mais siliconados, com potencial de hidratação sem tanta irritação, a manteiga de karité, as ceramidas, são adequados para um tipo de pele ressecada e sensível. Procurando, a gente encontra bons produtos, então, nas farmácias, nos supermercados. E é uma época boa para fazer também tratamento
tratamentos, doutor? Tirar manchas, por exemplo? Essa é a época da CTI da pele, né? Então, na verdade, essa é a época que a gente busca recuperar os danos causados, principalmente pela fotoexposição no verão. Sim, é a melhor época, não é a única época que se pode tratar, principalmente com o uso de equipamentos do tipo laser, luz intensa pulsada, radiofrequências, enfim, que visam o rejuvenescimento da pele. Quais são os mais procurados nessa época? Os mais procurados atualmente, eu acredito que sejam o laser, a parte de luz intensa pulsada, alguns médicos os peelings, sim, são os mais procurados. Doutor, e a hidratação? Porque está frio, as pessoas deixam de tomar água, esquecem de tomar água. Como é que fica o corpo aí nesse? Sim, tanto o frio quanto o próprio fenômeno de envelhecimento acabam diminuindo a vontade de procurar água, né? Então, o uso da água, bem como o aumento de ingestos de verduras, legumes e frutas que tenham uma quantidade de água aumentada, que tem minerais como o zinco, que são necessários para a pele, vitamina E, principalmente nos atópicos, são essenciais para que você consiga, então, uma boa hidratação e uma recuperação. E as sopas que combinam agora com o inverno são recomendadas? Acho que sim, né? O aumento de líquido acaba sendo um alimento adequado. Não só a água mesmo em si, não, né? não. As preparações que contêm uma quantidade maior de líquido são adequadas. Pois é, dá preferência para que tipos de alimentos? Além da sopa que a senhora citou, o que Os mais, legumes, por exemplo? os vegetais, os grãos, a castanha do Pará, a castanha do caju são adequadas. Tudo que tem um alto nível de vitamina E, de minerais, é adequado o consumo para essa época do ano. Os idosos e as crianças que sofrem bastante também nessa época, né, com a pele ressecada, seguem essas mesmas orientações? Sim, principalmente as crianças que dependem de fornecimento de água, né, que não tem ainda a capacidade de solicitar por ela, né. Então, o bebê ou a criança até 1 ano de idade, ela deve ter, os adultos que a cercam devem ter o cuidado de que ocorra uma ingestão adequada de água. Tá certo, doutora, muito obrigado pelas dicas aqui no Bom Dia. Obrigada e bom dia.